Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Episódio número 92. A gente estava devendo por algumas coisas esse episódio. Muito obrigado pelo seu play, obrigado pela sua atenção. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, tudo certo? Eu brinco assim, tipo, semanas com compromissos, mas você esquece que você só precisa de mais 4 vitórias e um empate para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Não, eu tô. Estou. Pode falar, pode falar. Não, eu ia brincar com o seguinte, tipo, eu tô assim, tipo, eu não sei quem é que vem pela frente, entende? A gente tá gravando antes de Grêmio e Santos. Mas, tipo assim, eu só sei que, tipo, tu só vai contando, tipo assim, ó, precisamos de mais 4 e empate, entende? Tipo assim, é basicamente produtividade, entende? É isso aí, valeu. É. Gravando no dia do meu aniversário, momentos antes de começar Corinthians e Internacional. Aí você me pergunta o que eu prefiro, tá passando raiva com o Corinthians ou tá falando sobre Rush? Eu prefiro estar falando É. sobre Rush nesse momento. Você prefere lembrar do que Yuri Alberto fez ou ficar lembrando do Power Windows? Ah, Se a você única prefere o coisa Power boa Windows. desse jogo é que o Yuri Alberto não estará em campo, assim, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque o substituto não vai ser muito melhor. Mas não, que domingo foi lamentável. Assim, eu já estava preparado para o Corinthians perder do Flamengo. Vai perder. O Flamengo é muito melhor. O Flamengo está disputando o título. Sabia que precisava ganhar porque a rodada era muito favorável. Assim. Mas aí, quando. Acho que foi o pênalti de cavadinha mais ridículo que eu já vi na minha vida. Assim, porque o goleiro caiu no chão. Ele não precisou nem levantar para pegar a bola. Essa bola veio para ele com ele caído no chão. Assim, sabe, tipo, dá vontade de falar, se algum outro jogador tivesse percebido que a cagada dava tempo de correr e dar um carrinho na bola e desviar, assim, antes de Sim, chegar no sim, goleiro. sim, de tão lento, tipo, Acho que não poderia, né? Porque teria que pegar num outro jogador, pegar então o só poderia goleiro bater e... pra trás. Né? Mas eu ri porque quando me falaram o negócio, eu vi uma GIF desses GIF Go aí, desses grupos de WhatsApp. Eu falei, não, não pode ser verdade. Eu, tipo assim, não, não pode ser, não, A não pode. imagem por trás do gol é daquelas que você olha e fala, "Putz, eu tinha ingresso pra ir nesse jogo, eu tava exausto de ter passado o dia com os meus sobrinhos e falei assim, putz, eu não vou aguentar chegar em Itaquera 8h30 da noite, pra depois voltar de Itaquera quase meia-noite. Segunda-feira tem que trabalhar. Eu meio que desencanei. Mas o setor que eu tinha, que era o setor mais barato, eu ia estar exatamente atrás do gol onde ele bateu o pênalti. Se eu tivesse ido lá, era capaz de eu ter sido expulso do estádio, tá proibido de entrar. Assim. Aquilo, você não estava esperando nada, aí o time joga bem, tem o pênalti para fazer 1-0, o cara faz aquilo, né? É aqueles assim, tipo, você certamente teria gasto o réu primário. Como que você gastou o réu primário invadindo o campo depois de um pênalti mal batido? Ia procurar com a cabeça de porco que jogaram uma vez no Corinthians e Palmeiras e jogar a cabeça de porco na cabeça dele, né? Acorda, desgraçado. Olha, eu acho que assim, tipo, é um dos piores pênaltis da história, assim. Ele é tão ruim que ele é sublime. Ele é tão ruim que ele Então, é absoluto cinema, assim. Agora, é aquilo, né? Tipo, o cara, ele é grosso, sabe? Tipo, o Yuri Alberto, a torcida gosta, que, tipo, ele corre atrás, ele não foge do jogo, ele vai pra cima, ele perde gol pra cacete, mas ele cria chance pra cacete. Só que todo mundo sabe que o Yuri Alberto é grosso, sabe? A chance dele fazer um gol dando mais de 2 toques na bola é muito pequena. Assim, 90% dos gols dele é um toque só na bola, 9% 2 toques na bola, e 1% ele deu mais que 2 toques na bola. Então, um cara desse querer bater cavadinha, ele não tem habilidade para isso. Você precisa ter, acho que para bater cavadinha, você tem que ter habilidade e frieza. E ele não é nenhum dos dois. Ele não é nem habilidoso e nem frio. Então, cara, não como? tenta. Ele não tem o perfil para fazer isso. É cavadinha uma palhaçada, né? Você tá humilhando o cara adversário. Se você faz o gol, você humilha o adversário. Agora, você perde o gol, você vai ser. Tem que ser uma É, multa quando faz isso. Você tem que assumir o risco da. exatamente. Nós vamos embora, porque a gente tava brincando que assim, a gente tava há horas devendo esse episódio, a gente tinha olhado pra caramba. Porque esse episódio a gente tá fazendo assim mais livre, lembrando que assim, esse é um episódio que você viu, tem 3 discos e é interessante porque esse episódio pra gente falar de Rush, o Thiago tava com uma proposta que é legal, que assim, porque tem 2 ciclos que dá pra fazer quando a gente for falar de Rush. Desculpa falar de ciclo, falar difícil assim. Que é interessante porque a banda vai ter 2 discos muito bons. Um que a gente vai depois entrar como é que é? Tirando a poeira de um disco que tem que ser tirado a poeira.
que é o Fly By Night e o Caress of Steel, ambos, um no começo, outro mais pro final de 75. E 10 anos depois, a gente tem o Power Windows, que é um momento que a gente começa a falar assim, veja bem, assim, como é que é? Você falou de ousadia, você falou de ter coragem, mas noves fora esses momentos assim, é, começando a entrar e começando a puxar, a puxar a história. Tem duas coisas que a gente tem que falar aqui. A primeira que, tipo, já para queimar isso logo de cara, é que o Fly By Night não só é o segundo disco do Rush, como é o primeiro disco com um certo baterista novo, tio Neil Peart. E esse cara vai mudar todo o jogo da história. É interessante como você começa a ver algumas coisas e em um ano a banda já parece que está começando a dar um rodopio. E a segunda coisa é que depois a gente vai entrar nele, ele é um disco que você começa a ver algumas coisas para chegar lá no Caress of Steel. E como é que eu dizer assim, eu tava ouvindo os discos e lendo um pouco sobre os discos esses dias, e eu tava pensando assim, poxa, tudo bem, depois a gente já vai polir o Caress of Steel, mas é uma coisa engraçada, né? Que banda que consegue lançar dois discos desse calibre num mesmo ano? Tipo, eu sempre fico pensando assim, quem é que conseguiria lançar dois? Tipo assim, é uma coisa meio. É engraçado porque isso volta para uma das bandas que eles gostam. Tipo, é uma coisa quase meio Beatles, entende? Tu conseguir largar duas pedradas no mesmo ano, assim, é coisa para poucos, assim. É, Thiago, o a que que tu acha? produtividade dos anos 70 eu diria isso, assim, né? O anos 70 tipo, as bandas começando ali, aquela doideira de turnê, disco. Você acaba de fazer uma turnê, os caras falam pra você, ó, você tem aí 20 minutos, você tem aí 2 semanas pra ir gravar um disco. Te vira. E aí, você tinha, o Fly By Night foi isso. Acho que o Fly By Night eles dizem que eles tinham tiveram uma semana pra gravar com um baterista novo que tinha acabado de entrar na banda, pra terminar a turnê do primeiro disco. Que nem foi exatamente uma turnê e tal. E o Caress of Steel, eles têm 3 semanas. E eles falam, pô, deu pra polir mais o Caress of Steel porque a gente teve 3 semanas, sabe? Então, é muito louco isso, né? Que depois a gente vai pegar no Power Windows. O Power Windows são 6 meses gravando, que eles vão ter, assim, 2 estúdios, um monte de coisa. Possibilidade de uma caralhada de experimentação, enquanto o Fly By Night e o Caress of Steel, eles estão ali no embalo. Tanto é que o Fly By Night, por esse pouquíssimo tempo que eles tiveram para compor, para se adaptar a um novo baterista, ainda tem músicas que são anteriores, né, são anteriores à entrada do Neil na banda, anteriores, na época do primeiro disco ainda, músicas que estavam sendo compostas ainda para o primeiro disco. E a grande questão vai ser essa, né? Tipo, eles descobriram que, Nil, você gosta de ler, escreve umas letras aí, mas ele ainda não escreve todas, né? Ele escreve 6 das 8, que já é bastante, mas ainda tem música do Geddy Lee ali, tem 2 letras do Geddy Lee. Tem músicas, assim, feitas inteiras pelo Geddy Lee ainda, aquela questão do tipo, vamos pegar o que a gente tem de material, assim. Enquanto quando você vai pro Caress of Steel, o Neil Peart já escreveu todas as letras, e o Geddy Lee pôde focar no instrumental com o Alex Lifeson desenvolver os instrumentais das músicas. E isso vai ser o essencial pro Caress of Steel ser basicamente um pré-2112. Mas assim, ele é um pré-2112 e que você já começa. Eu acho que ele é mais obscuro que o 2112, de certa Bem forma. mais. E assim, você começa a perceber que já existia uma tensão interna entre o que a gravadora queria e o que a banda queria fazer no Caress of Steel. Isso começa a ficar claro, que depois do 2012 eles vão dobrar a aposta e falar, estamos nem aí porque a gravadora quiser, a gente vai fazer o que a gente quer também. Mas tudo isso porque eles tinham lançado Fly By Night, que se a gente pensar que cada disco é um passinho, né, que a banda tá dando em direção a 2112, Fly By Night eles conseguem fazer talvez a música comercial perfeita da banda, que é a Fly By Night, e ao mesmo tempo você faz a By Thor and the Snow Dog, que é o primeiro passo do Rush progressivo. Porque no primeiro disco do Rush não é as músicas, tem até as músicas mais longas, tá? Mas não são músicas progressivas. Quando a gente fala, no episódio que a gente fala, tem músicas que estão jazzes estendidas, mas que não tem aquela coisa da estruturação da música ser mais progressiva, mais idas e voltas e coisa do tipo. É mais tipo, ó, agora vamos lá, debulha aí 2, 3 minutos de solo. Me enfiar 8 riffs diferentes em 3 minutos de solo, sabe? Uhum. Mas o Fly By Night tem uma coisa que como é que é? Duas coisas que a gente vai acabar citando. No Caress a gente vai citar depois bastante a história do pessoal do Rush Brasil, mas eu tava dando uma olhada
caramba naquela Bíblia, naquela coisa que demole colunas da biografia do Martin Popoff, que a Belas Letras traduziu. E como é que é? Que é um, um tijolo. Eu tenho ele em Kindle, porque falei assim, não vai, se eu comprar esse livro, né, eu tenho do Martin Popoff do Sabá e eu não tenho paciência de abrir para ler ela, assim. Então eu já peguei no Kindle isso daqui. Tô até com ela na mão no Ah, Kindle aqui para as anotaçõezinhas que eu marquei para se eu lembrar de falar alguma coisa, assim. e aí, duas coisas aqui. Eu acho que assim, tem. E até hoje, ok, a gente já falou um pouco isso, como é que é? Este é o momento anual de falar de Rush. Mas eu acho que aqui, raras vezes, eu tava tentando pensar lembrar de cabeça agora, assim, como entra um músico novo na banda e como esse cara rapidamente parece tudo, mesmo que aqui no Fly By Night a gente vai ver algumas coisas, tipo assim, ainda vê coisas acontecendo, vê ele mexendo nas coisas, mas como parece que entra essa peça que falta, sabe? Tipo assim, não que o primeiro disco não tenha seus méritos, tem coisas que eu gosto bastante do primeiro disco, mas eu acho legal como o Fly By Night pra mim, tipo assim, parece que, tipo, tem, sabe, tipo, cara, a gente tava, sabe, é quase como se dissesse assim, a gente tava esperando você chegar sabe, tipo, pra você chegar aqui. A gente não sabia que a gente precisava de você. Exatamente, Acho exatamente. que era isso, assim, acho que o Neil Peart, assim, ele encaixa de um jeito no Clac. Rush que era, assim, eles tinham, o John Rutherford tá longe de ser um mau baterista, né? Exato. Só que o Neil Peart, só que assim, tipo, a banda existia um potencial criativo no Geddy Lee, principalmente, e no Alex Lifeson também, que o John Russell não acompanhava. Não por falta de técnica, mas por falta de O visão estilo. musical. Ele não queria, ele não era o que ele queria, como ele enxergava que tinha que ser a música que ele estava tocando. E entre o Neil e o Neil, basicamente, se você pensar, o Geddy Lee e o Alex Lifeson tinham uma visão parecida. De repente, o Neil Peart parece que tem mais a ver com o Geddy Lee do que o Alex Lifeson já tinha. Uhum, uhum, uhum. Ele e o Geddy Lee e o Alex Lifeson eram quase irmãos siameses, assim, né? Então você entrou um baterista ali que tinha uma visão de intelectualizar a música dele, seja com as letras, que estava disposto a colocar isso aceitou fazer isso para as letras, tinha técnica para permitir que a banda debulhasse e ele acompanhasse, sabe, das coisas ficarem, vamos usar tempos diferentes, vamos usar tempos diferentes, vamos fazer estruturações, músicas mais longas, zoando tudo, em vez de só estendendo o jam, vamos fazer isso tudo. Era aquilo, eles não sabiam que eles precisavam de um baterista melhor que o John Rutsey, sabe? Tipo, o John Rutsey precisou sair, entrar o cara perfeito pra banda, pra eles perceberem, né? E aquele tiro no escuro, porque podia ter entrado um outro baterista e ter dado errado, o resto ter acabado. Enquanto o Neil ia ter ficado ali sendo atrapalhando na loja de mecânica do pai dele, sabe? Tipo, mas é aquela situação que tudo deu certo, né? As estrelas, aquela grande coincidência do universo que só acontece para quem tá procurando essas coincidências. E acho que aqui pra fazer esse polimento antes, assim, eu acho que quando a gente olha assim, é uma banda que ela sabe ser extremamente nerd, tanto que é a banda, é a banda do Nordão. Banda dos nerds, né? Exatamente. Mas é uma banda que ela também, tanto é que ela vai errar a mão, a gente vai semi-errar a mão com a Finca Mango Embaldo, que depois a gente vai falar. Ela é uma banda que também ela sabe ser bem-humorada em alguns momentos. Às vezes a gente até esquece que é uma banda bem-humorada que tá zoando todo mundo. Exato. Então, porque como é nerd, né? É uma banda que tem as piadas internas. Exatamente. E Bytorn. aí, o Bytorn do Snow Dogg é uma piada interna. The Necromancer é a continuação da piada interna. Então, assim, sabe, tipo, aquela sensação que você coloca. Mas quando você pega o Fly By Night, por exemplo, Best I Can é uma música que podia ter sido gravada com o John Rutsey. A Fly By Night poderia ter sido gravada com o John Rutsey. O lado bem inteiro poderia ter sido gravado com o John Rutsey, até porque a Rivendell nem tem bateria, né? Making Memories, a levadinha folk acústica, e a In the End, acho que foi mesmo gravada, foi mesmo composta antes do Neil entrar. Agora, a Anthem, a Beneath Between Behind e a By Turns on the Dog, nenhuma condição de ter sido composta com o John Rutsey. Não porque o John Rutsey não tivesse capacidade de tocar essas músicas, mas ele não tinha a visão musical que a banda queria. Ele era um limitador para essa visão musical pela visão musical dele. Então a gente pega, Anthem é basicamente a primeira música de metal progressivo da história.
Anthem, ela, como é que é? Ela só ganha de Bytor porque ela chegou antes na tracklist do disco, mas tem um detalhe Então, tem um detalhe que eu tava rindo lendo a Bill, e aqui eu dou razão pro coisa. O Bytor and the Snow Dog é uma música que ela começa já como. Ela já começa cantada, entende? Que é a diferente gente, da. assim, a gente vai falar que a primeira música é de metal progressivo, se a gente vai dizer que King Crimson não é metal, né? Não, 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 Porque exato. o Red eu tenho minhas dúvidas se Red não é metal progressivo. Entre outras, assim, Exato. entre Red, da 21st Century Digital Schizoid Esquizofrenia. Man, Digital Boy é do, do, a do, Digital do Boy é do Bad Bad Religion. Religion. Então, pra mim, sim, mas assim, guardados o que a gente entende por metal progressivo, Anthem é a primeira música. Nenhuma no primeiro disco, a música quebrada lá, assim, sabe? Tipo, Tan, tan, tan. então, e aí, By Torque vai pros 8 minutos a doideira da música indo e voltando ali, das maluquices. Mas que é aquilo, que o Bytor, aquela de Bytor, de mordedor, né? O Snow Dog, cachorro. o cachorro branco que o cara queria morder, aquelas coisas malucas dos caras, as piadas do tipo, né? No Necromancer, que é a continuação dela vai falar de três Willowdale Sellers, que são eles, né? Eles três Exatamente. saindo pra vender a música deles. É. E eu tava reouvindo e eu tinha esquecido como Beneath, Between and Behind é uma música bonita, entende? E é torta, né, cara? O riffzão tortão. Eu adoro ela, porque eu conheci o primeiro, assim, o primeiro disco do Rush que eu ouvi de estúdio foi o Hold the Bones. Mas o primeiro disco do Rush que eu comprei foi o Exit Stage Left, que tem ela. E eu lembro de, nossa, a música é esquisita e legal pra caramba, assim, né? Tortona pra cacete. A segunda, eu acho que mais progressiva ainda do que Anthem, mas um pouco menos pesada do que Anthem. Só para não esquecer, como é que é? Tu falou do Exit Stage Left. Hoje é o dia que apareceu aquele vídeo da Sabrina Carpenter, a loirinha pop do momento, que ela tá numa loja de vinil e aí, tipo, essas coisas, tipo, leve um artista numa loja de vinil e fique comentando. E aí, tipo assim, tá, essa aqui é para. E aí no final ela pega uma pilha, isso que ela vai levar. E aí ela puxa da pilha o Exit Stage Left. E aí ela fala assim, esse aqui é pro meu pai, mas eu gosto bastante de The Trees. E eu, moleque! Mas na bio tinha uma coisa legal que tá lá, como é que Beneath, Between and Behind é muito o Neil observando os Estados Unidos. Aquela coisa Uhum. deles andando de carro, fazendo turnê, se ralando. E eu acho que aqui tem uma coisa, como é que é? A Indo estrada. 10 anos depois, a Middletown Dreams, né? Exatamente. E a estrada forja, né? Porque se você vê eles falando da correria, se você vê eles falando se você vê eles falando dos perrengues que eles passavam de estrada, e que o Fly By Night é um disco muito composto Fly By Night, tipo, de noite, como é que é, a violinha, alguém atrás tocando, É. pensando coisa. Eu acho que ali é Aquela um pouco. sensação de acabamos o show e ainda estamos naquele buzz de show, mas estamos dentro do ônibus para ir para a próxima cidade, mas ninguém está conseguindo dormir ainda, então vamos botar essas ideias, tentar desenvolver um pouco essas ideias para no próximo soundcheck a gente desenvolver a música. E daí é aquela coisa, não que não tenham outros méritos, não que não tenham outras situações definidoras, mas aqui é aquela coisa, sabe? A estrada vai dando liga, a estrada vai juntando e, tipo assim, tanto é que quando a gente olha, ok, a gente tá falando 75, 85, tá falando 2025. Tanto é que eu respeito muito a banda hoje por, tipo, não querer estrada mais, entende? Sabe? Tipo assim, legal, valeu, bacana, perrengues da vida, valeu, foi embora. E eu acho que o Fly By Night é um disco que ele. Eu tava até lembrando, assim, a gente tava em outros carnavais, a gente já comentou. Eu não gosto da capa, mas até a capa tá jogando a favor. A capa acaba ficando icônica, apesar de ser uma capa icônica que a gente que foi de Rush, né? A gente tem essa questão do Fly By Night a gente colocar meio de lado porque é meio popzinho demais, né? Rush popzinho demais. Todo mundo conhece Fly By Night, sabe? Tipo meio o cara que foi de Metallica falando de Enter Sandman, sabe? Então, e é aquilo, né? A própria banda abandonou Fly By Night, não tocava, sei lá, a última turnê que tocou de Fly By Night foi nos anos 70, né? Então
banda deixou meio de lado a música, porque era uma música muito comercialzinha e acabou virando, por ser uma música comercialmente perfeita, porque ela é perfeita, assim, sabe? Tipo, a música começa Pô, perfeita, refrão legal, riff legal, letra legal, sabe? E a banda meio que acabou sendo, tipo, um peso pra banda, que vai ser um peso que a banda, ou a gravadora queria uma outra Fly By Night no próximo disco. E eles não estavam a fim de fazer outra Fly By Night. e aí esse é o ponto que eu mexi contigo. Ah, a banda, a banda vai, como é que é brincar assim? A banda eh, a gravadora vai fazer uma pressão para a banda, a gravadora vai olhar e dizer assim, eu quero uma nova Fly By Night, porque bem ou mal, Fly By Night dá um gás, dá um. Ah, puxa a vendagem do disco, né? Tanto que o pessoal fala como é que tipo, o pessoal brinca como é que é, que o Fly By Night, como é que é? Ah, o Fly By Night vende mais que continua a vender mesmo depois do Cars of Steel ter saído. Tipo, é uma coisa muito engraçada. Tipo, Não, a Colors of Steel acabou sendo um disco que continuou divulgando Fly By Night, né? exatamente. Tipo, é muito engraçado isso. Porque a banda continuou na estrada, né? E era um ponto que tinha, assim, acho que no livro do Martin Popoff ali, quando você encara aquela Bíblia toda para ler, Martin Popoff, eu acho um livro muito mal editado, os livros do Martin Popoff, porque ele repete parte de entrevista, tem um monte de coisa assim que dava para em cada capítulo você pode cortar um terço, basicamente, com uma boa edição, mas parece que ele queria fazer os capítulos longos demais, assim. Mas uma das coisas que ele faz, que ele vai entrevistar o cara o empresário do Metallica hoje, esqueci o nome dele, mas que na época era o representante da Mercury, com o A&R da Mercury com o Rush. E ele diz que uma das coisas que acontecia com o Rush era que nenhuma rádio queria tocar as músicas do Rush, por causa do vocal do Geddy Lee, por causa da abordagem musical do Rush. É, principalmente por causa do vocal do Geddy Lee, porque a abordagem musical das músicas mais comerciais até era passável. Então o que ele fazia era comprar espaço de anúncio nessas Exatamente. rádios rock e falava, saiu o disco novo do Rush, tocava uma partezinha do disco novo do Rush. Aí o público, os fanáticos por Rush, ficava ligando e enchendo o saco para que a rádio tocasse, a rádio tinha que tocar por causa disso, porque as rádios não queriam, eles mandavam singles para a rádio, as rádios se recusavam, assim, porque achavam o vocal do Geddy Lee muito estridente. E o Rush faz tanto a turnê do Fly By Night quanto a turnê do Caress of Steel, eles estão abrindo pro Kiss primordialmente, né? Principal. Fly By Night quase inteiro, do Caress of Steel, metade da turnê é abertura pro Kiss. E eles estão em evidência, né? O Kiss em 75 vai lançar a primeira live, né? E vai estourar. Então, assim, tipo, a banda continua exposta, apesar de ter um disco que o público não tá entendendo que o cara é soft steel. Mas se a gente vai entrar no cara é soft steel, tem mais alguma coisa pra gente poder falar do Fly By Night? Acho que Assim? não, eu acho que só que é um disco que, como é que eu digo assim, eu tô olhando pra tracklist dele, eu só acho ele, se fosse falar um pouco, colocar assim, eu só acho ele um pouco desequilibrado, porque o lado A é muito melhor que o lado B, entende? Tipo, Isso, exato, eu concordo. Porque o lado B começa com Fly By Night, depois ele entra numa levada acústica, duas músicas bem. Então, boas músicas, mas bem introspectivas. Aí uma última que retoma um pouco de progressividade, mas por ela ser uma música que foi composta em The End, foi composta antes do Neil entrar na banda, ela tá muito abaixo do que a banda mostrou de progressivo no lado A. Então, tipo, o lado B é meio perdido, assim, né? De certa forma. Pra gente, fã de Rush, olhando em retrospectiva. Não é o Rush que a gente gosta, assim. É como a gente olha para o primeiro disco. O primeiro disco é legal, o primeiro disco, outro baterista, mas aqui já é qualquer, já é com o Neil Peart, né? Então a gente já tá esperando. Já tem Anthem, já tem Beneath Between and Behind, já tem By Turn and the Snow Dog. Então, pô, você já tem um Rush pegando pesado ali, não precisava mais ter isso, né? Então a gente vai pro cara Soft Steel, e o cara Soft Steel vai ter. A gente vai entrar ali começando a falar mais diretamente do cara Soft Steel. Ele vai ter duas diferenças, né, que eu acho, assim. Porque no Fly By Night é o primeiro disco que o Terry Brown é chamado para produzir. Porque o Terry Brown, no primeiro disco do Rush, ele é meio que um engenheiro de som só que acaba mixando. No Fly By Night ele produz, mas ainda, tipo, o Geddy Lee tá meio que de olho, tentando equilibrar a função de produtor com escrever música, com escrever letra, tal, e tudo isso em pouco tempo. No Caress of Steel, basicamente eles entregam, ó, conduz aí, Terry, a gente confia 100% em você. E o Geddy Lee entrega todas as letras pro Neil Peart, fala.
A gente confia 100% em você para escrever as letras que a gente está fazendo aqui. A gente gosta tanto de quanto você é nerd, quanto de quanto você faz as piadas internas. É divertido. É tua essa função. E aí o Geddy Lee senta com o Alex Lifeson e fala, vamos trabalhar todas essas músicas. Então o cara Soft Steel começa a ter esse rush progressivo tomando forma muito mais forte da Fly By Night. E acho que essa acaba sendo a diferença. Só que a banda tá sentindo a pressão da gravadora, que a gravadora quer uma outra, uma Fly By Night, e a banda não quer fazer uma outra Fly By Night. Ela não quer ser ditada por singles, ela quer ser uma banda de álbum, como eram as bandas de progressivo que eles adoravam. Como era o The Who, Padre Fini, o The Who do Tommy, mesmo The Who do Who's Next, tá? Eles querem ser uma banda de álbum, eles não querem ser uma banda de um single ou outro ali funcionando. Então, eles estão enfrentando essa pressão da gravadora, fazendo que a gravadora quer que eles façam uma coisa que eles não querem, e eles falam, não, vamos fazer. Acho que esse é o ponto. E mas são dois pontos é que eu fiquei preso numa palavra que tu falou antes, mas ele é um disco que é isso, a banda. A gente quer ir pra cá. Como é que é a gloriosa frase que todo mundo fala, que a gente vai fazer eco? Perdão, você já ouviu? Como é que é? Caress of Steel existiu para que 2112 pudesse andar. Essa coisa de que tu falou, tipo, não tem, não tá lá. Só que é engraçado porque assim, como é que a gente vai fazer a brincadeira? Tá lá a vontade da banda, tá lá o talento da banda, mas tá faltando dar essa lapidada, tá faltando dar essa cortada, que a gente falou. Talvez um pouco de humor interno a mais, que sobrou, que poderia ter sido cortado. E é engraçado porque, Deus. fala, Assim, eu vou dizer, sabe qual eu acho que a grande diferença do Caress of Steel pro 2112, agora que eu me ative hum, bastante ao Caress of Steel, porque foi uma coisa que eu nunca fiz muito na minha vida, assim, eu ouvi bastante, óbvio, mas nunca com a atenção que eu dei pro Caress of Steel agora, porque, assim, vamos lá, gravar, vou entender o que era esse Rush do Caress of Steel, porque desde que eu me conheço por fã de Rush, a gente tem o Caress of Steel como ó, o passo de transição entre o Rush da primeira fase e o 2112. Mas assim, ouvindo o disco, pra mim, a grande diferença que tem é que a música de 20 minutos do 2112 é uma música ultra animada. E a música de 20 minutos do Caress of Steel é uma música deprê, é uma música introvertida. Obviamente, a 2112 é mais bem acabadinha e tal, mas a Fountain of Lameth é uma música muito introspectiva, é uhum, muito às vezes muito leva vanguarda ao extremo, dá pra dizer isso, assim, mas ela é muito introspectiva, ela é muito tipo, uma música sobre existência, né? Essa, do nascimento até você saber se você ainda tá vivo ou não, sabe? Ela não é uma música que você, é uma música que você pode ouvir agora, a gente velho, vendo a letra e te leva pra pensar, mas você imaginar que isso aqui são os caras que, sei lá quantos anos, 21, 20, 23, 24 anos de idade, falando pra uma molecada fumando maconha e bebendo no show, os caras não vai encontrar. Tipo, a molecada que conheceu porque viu eles abrindo pro Kiss, tem nada a ver. E não é só ela, né? Acho que esse é um ponto que as letras são todas mais introspectivas, assim. E aí eu entendo, já o cara só assistiu pro cara que conheceu o Rush abrindo pro Kiss, não faz sentido nenhum. eu vou reforçar esse negócio que tu falou, só que eu vou chegar por outro caminho. Hoje de tarde eu estava pensando nisso, assim, falei assim, tá, não, mas não fala isso porque tu vai matar o que a gente vai falar do 2112 ano que vem, mas ok, antecipamos. É que é muito isso, assim, e aí eu vou fazer uma ponte com o que tu fala. Não só uma música pra cima, como 2112 é uma música que tem, pá, tem o Hey, tipo, é essa música que já vai chamar o público para participar, É isso, é o que eu falo pra cima, porque a letra dela é bem deprimente da 2112, né? O cara, tipo, mas tá sonhando com muito. um outro mundo. Mas, assim, a primeira parte da 2012 faz estágio inteiro pular. Exatamente. E com um detalhe que, assim, por mais que a letra seja, eu fui pegar aqui em homenagem como é que é, e, tipo assim, é que eu tô lembrando como é que é um PS do PS do PS. A gente sempre fala como é que é os padres lá do tempo de Sirink, que a gente sempre cantava, como é que é, galera roots old school. Mas mesmo refrão, We are the praise of the temple of Syrinx. Tipo, tipo assim, sabe, é energia na coisa, que é totalmente o yin e yang, sabe? Tipo assim, é totalmente o oposto da Lameth, Da Fontelama, enfim. sabe? Pra mim é muito isso, assim, tipo, fui colar a letra aqui, tipo.
Sabe, tipo, sabe, tipo, isso falou, o estádio tá pulando. Ah. Só que é aquela coisa que, assim, aqui tá um pouco. Como é que acho que tem uma outra coisa que eu quero, que eu tô guardando daqui. Mas acho que tem uma coisa que tu falou e que pra mim talvez seja onde vem um pouco da origem. Não que não tivesse no Fly By Night, não que tivesse antes. Mas mais do que o lado prog deles, eu prefiro olhar como o Fly By Night, como o Fly By Night, o Caress of Steel, Cara, essa assistiu. como um disco de, tipo assim, eu vou usar uma expressão, aquela coisa, da cabeçudice da banda, sabe? Tipo assim, nós somos assim, nós vamos fazer desse jeito, é assim que a gente vai, e aí que vem talvez onde talvez seja a diferença, não só o talento. Talento é uma diferença, mas a outra diferença é a gente está disposto a correr risco, a gente está ciente que a gente está correndo risco, a gente sabe, tipo assim, a gente quer fazer isso, a gente tá, você sabe, beleza, eu quero fazer isso, vou fazer isso. E A gente sabe que a gravadora não quer que a gente faça isso, mas a gente quer fazer isso e não tá nem aí porque a gravadora pensa e continua pressionando ali, né? como é que era, como é que é? Isso vai gerar aquelas coisas, aqueles mitos que depois, com décadas depois, vão ser pagos, como é que é? Rush, a banda que, como é que é? Rush, a banda que nunca saía em capa de revista. Rush, a banda, tipo, nós, como é que vai sair na capa do Rolling Stone décadas depois. Então sempre tem essa coisa cabeçudice, nerdice, do tipo, não, a gente vai fazer isso aqui, dá certo, vai lá. E o Mas Caress se a gente vai vai, falar, não, e o fala. Caress of Steel, ele tá brincando assim, acho que de toda essa fase pré, até chegar no próprio Moving Pictures, o primeiro disco é o primeiro disco. O segundo, o Fly By Night a gente falou, é o disco. Sempre. É muito engraçado assim, o Fly By Night não é o segundo disco, mas é bem ou mal o primeiro disco. Porque, tipo assim, quando fecha o triunvirato. E às vezes aquele é meio ovelhinha perdida da família, sabe? Tipo assim, às vezes ele é meio menosprezado, mas é isso, ele tem esse valor dele. Pra mim, de certa forma, o cara só assistiu o primeiro disco. É o meu primeiro disco do Rush. Isso é uma coisa muito Então, pessoal. porque é o primeiro disco que eles 3 semanas pra trabalhar em música nova. Que eles sentam os três, agora vamos, beleza, vamos, sabe? Tipo, é como se é o primeiro disco, o auto-intitulado e o Fly By Night fossem demos. A primeira demo com o baterista, a segunda demo com o baterista novo e agora o primeiro disco. Dá pra encarar desse jeito, cara, essa assistiu. Sabe? Tipo, Agora, agora eu tava brincando, a tracklist do Cry of Steel. É, a gente passou um bom tempo e olhou bastante para Fountain of Lanneth, mas é muito engraçado porque assim, o próprio lado A, ele é uma coisa cheia de experimentação, porque ele entra com Bastille Day, que é a minha música preferida a do gente Rush. pode até fazer um faixa-faixa dele, porque é pouquinhas faixas, assim. Exatamente. Porque assim, é Bastille Day que assim, como é que é? Se Raquel Scheherazade diz que aprendeu história ouvindo Iron Maiden, eu aprendi história ouvindo Rush. E o Bastille Day, que tipo assim, é uma música sobre a Revolução Francesa, entende? Tipo, e é a Não música. só sobre, eu acho que isso que é legal da letra, porque a letra ela meio que fala da Revolução Francesa, mas termina com uma visão meio pessimista do que estava acontecendo no mundo nos anos 70, Sim. sabe? Então, tipo, era o Nils não fazendo, não vou fazer uma letra sobre história, eu vou fazer uma letra sobre história, mas eu vou trazer para minha visão de mundo aqui. Então, e era uma visão de mundo meio complicada no Neil Peart ainda, aquela fase meio Ayn Rand das ideias dele ali. Exato. Exatamente, bela lembrança. Ah, e é a música metal. Eu lembro de que meu pai, não sei por que cargas d'água, comprou esse disco. E eu lembro que, tipo, quando colocou pra tocar, eu coloquei essa primeira. Até hoje eu acho estranho o lado 2 só ter uma música. Mas eu lembro quando eu olho pro. Quando eu olho quando, tipo, olho, tá, vou ver esse negócio. E quando eu ouço Bastille Day, pra mim muda o mundo, sabe? Tipo, eu sempre recordo de duas coisas que me fizeram mudar o mundo quando eu ouvi, que é Only do Anthrax e Bastille Day. Tipo, são coisas que, tipo assim, que eu falo, cara, a partir de agora isso aqui é diferente. E isso deve ser, sei lá, uns 80 sei lá, deve ser uns 85 alguma coisa assim. E eu lembro, tipo assim, que é uma música metal pra caramba. E eu tava uma coisa que a gente tava falando no Zap, né? É engraçado, ok, Anthem tem muita coisa antes e tal, mas é engraçado que basicamente Bastille Day também é um Rush 101, assim, tudo que o Rush vai fazer depois tá ali, é paradinha, é habilidade, numa música de 4 minutos, entende, sabe, tipo, Não, e assim, né?
Assim, você achou. Assim, você pensava que era Soft Steel como uma resposta ao Fly By Night, que dá para o lado A, até dá para entender um pouco desse jeito, os três primeiros do lado A. A Bastille Day é assim, ah, vocês querem que a gente faça um outro Fly By Night? Beleza, a Bastille Day é a Anthem amplificada, tipo, vitaminada, tomou Way. anfetamina, assim, sabe? Ela é mais rápida, mais pesada, mais agressiva, o vocal tá mais estridente, aí ela tem uma parada, tem as paradas, e aí tem uma parada, tem o solo que dá uma reduzida, pra depois voltar pesada de novo. Então, assim, Bastille Day, pra mim, é, sei lá, é a Anthem amplificada, sabe? Tipo, é uma Anthem muito mais pesada, muito mais agressiva, do Rush falando assim, a gente não vai repetir o Fly By Night, não tem essa expectativa, assim. E aí Não. você vai por uma segunda música do disco, que é a I Think I'm Going Bald, que é a música, abre aspas, comercial, fecha aspas, comercial do disco, né? Mas assim, Mas é um comercial também, querendo muito. que é a piada interna da banda, que você não sabe com quem que a banda tá fazendo a piada interna. Isso é com você que Porque, tá ouvindo com eles mesmos. não, se, primeiro assim, a piada interna da banda é, eles falaram que, tipo, o Kiss tinha Going Blind. Isso. Aí tem esse. E aí eles têm o cara que acho que era o Max Webster, que era um cara, era um músico canadense ali, muito amigo deles, que tava ficando careca e que tava, tipo, e que tava tentando esconder a careca. E aí tem uma outra, terceira versão disso daí, que é o Alex Lifeson ficava muito preocupado em não querer ser careca nunca e tomando vitaminas e coisa do tipo pro cabelo, assim. Então é uma piada interna da banda, I Think I'm Going Bald. Mas, ao mesmo tempo que é uma piada interna, é uma letra que fala sobre envelhecimento. E sei lá, quantos anos tinha o Neil Peart nessa época pra estar escrevendo uma letra sobre envelhecimento, cara, assim. Ah, meu, a gente tá falando de 75, o Neil é nascido em 52, tinha 23 anos de idade, sabe? Então, ele está escrevendo muito sobre envelhecimento com 23 anos de idade. Ele começa com a piada interna e termina falando sobre envelhecimento, sobre tá, como que é envelhecer, sabe? Tipo, então, quando eu falo do cara só assistiu aquilo, que você vai pegar I Think I'm Going Bald, vai ser aquela música, tipo, beleza, essa é a banda que tá abrindo pro Kiss. Ela termina meio introspectiva também, a letra dela, né? Por mais seja a música mais rock and roll do disco, assim. A única música rock and roll do disco. É que tem uma coisa engraçada, assim, como é que é? Tu fez a ponte antes, eu volto a pegar. Tu fez a ponte antes falou do The Who. O Who que é uma das influências deles. E como é que é? O Who vai fazer uma história de Talking About My Generation, a Hope I Die Before I Get Old, toda a história. Só que aqui tá um pouco daquele New, como é que é? Daquele New raiz, daquele New, como é que é? Tu faria uma brincadeira assim, New raiz. Ele vai começar engraçado e vai deixar um pensamento no final. O que às vezes você não interpreta muito, você diz assim, tá, mas você tá brincando com uma coisa séria, entende? Mas é o jeito deles, entende? Tipo assim, é quase como se fosse assim, cara, tem uma piada, mas peraí, essa piada Deus. ela por trás dela tem uma coisa séria, que é uma coisa que às vezes não é fácil de interpretar quando você tá falando sério dessa forma. E já me lembra muito como é que é quase a My Generation, só que tipo desse jeito. Eu fico pensando que assim, como é que é. E um PS do PS, né? Nas BIOS, e tem isso bem documentado, eles vão fazer vão abrir para o Kiss, só que é aquela coisa que assim, eles sabiam ser mais nerdolas que o Kiss, mas eles sabiam ser mais loucos que o Kiss também ao mesmo tempo, tipo, é muito engraçado assim, tipo, você É, mas pensa aí que você vai pegar o final da letra dela ali, ela, tipo, o verso termina assim, não, agora que a gente esteve, agora que a gente viu, qual o preço da paz da mente, o preço que a paz da mente tira de um pedaço da sua mente, né? O preço que você tem da sua consciência estar limpa, tira de você ficar nervoso, né? Sabe? E termina com ela falando ali, né? Even when I'm gray, I'll still be gray my way, né? Mesmo quando eu tiver cabelo cinzento, eu vou estar cabelo cinzento do meu jeito, sabe? Então termina, tipo, basicamente uma declaração de intenção deles, assim. E essa declaração de intenção que não é a intenção como é que é? O The Who vai dizer, Hope I die before I get old. O Rush vai dizer, não, eu vou ficar velho do meu jeito. Eu É vou. isso. Eu vou envelhecer, eu tô envelhecendo e tá acontecendo. Aí depois, como é que é? É basicamente assim, se não fosse por Bastille Day, a gente poderia dizer que o lado A do Caress of Steel é piadas internas da banda transformadas em música.
E depois tem Lakeside Park, que é o parque onde eles iam. Tipo, então já que já é, tipo assim, Isso, puxa a né? gaita também pra vida deles. É uma letra introspectiva do Neil, assim, é uma baladinha que poderia ser uma balada comercial até para eles, mas é que eu acho que o Martin Popov fala, se não fosse com tanta referência ao Canadá na letra, talvez desse para tocar nos Estados Unidos a música. Mas assim, sabe, do tipo, eles estão falando do parque que eles iam, das memórias de juventude, sabe? Pô, eu tenho 23 anos, que raio de memória de juventude você tá tendo ainda nessa hora, sabe? Tipo, pô, você tá abrindo túnel pro Kiss, você tá falando de memória de juventude com 23 anos de idade. Pois é, eu entendo que não ressona, né? Não ressoava com o público da época essas músicas. Mas ele tá falando isso, eu até acho que a mãe do Neil fala, né, que ela chora quando ficou sabendo da letra de Lakeside Park, porque eram memórias que ela tinha do Neil, dela com o Neil no parque lá de Lakeside. Então, uma música bonita, acústica, como o lado B inteiro, quase do Fly By Night é acústica, só que aqui é inteiramente introspectivo, uma coisa completamente melancólico, né, aquele clima meio, meio tristonho, assim, dessa parte de memória, né, assim. Então, uma coisa que. A música é bonita pra caramba, mas eu entendo, sabe? Tipo, não era uma música que o fã do Rush, que tava vendo a banda abrir pro Kiss, tava querendo ouvir, né? Aí depois, outra piada interna, toma uma Baitor 2 Necromancer. Daí começa a brincadeira de vamos. Aqui, como é que é? Vou fazer uma brincadeira. Aqui é o Rush se anzipando, entende? Então, tipo assim, Baitor é 8 e pouco. Aqui tu já cruzou a linha dos 12, começa a dividir a música. Tipo, essa coisa de vou dividir a música. É o Rush se anzipando aqui, dá pra dizer. O É Baitor já isso. tava dividido, mas é 8:37, tô colando aqui. É. Então, eu acho que a Necromancer, a diferença da Necromancer pra Baitor, é que a Baitor, elas vão, as músicas vão meio que se emendando uma nas outras. A Necromancer parece ser três músicas diferentes, de fato. E cada música começa com uma narração em cima, bem marcado quando começa uma e quando começa a outra, assim. Então, dá quase se você quiser entender ela como três músicas diferentes, né? Into the Darkness, que é uma baladinha, depois Under the Shadow, que tem aquela coisa que vai lembrar aquelas pegadas mais Stop and Go, que eles fazem muito, que vai ter no 2112 bastante, assim, e com uma transição para uma parte mais rápida, e a finalização com aquela época, aquela muito The Who, né? The Return of the Prince tem muito cara de The Who no final, aquela finalização, estou terminando de contar uma história, aquele clima não exatamente épico, vencedor, mas um certo grau de epicidade, assim. Não sei nem se epicidade é uma palavra, mas aquela coisa meio, tipo, você tá acompanhando o final da história, sabe? Tipo, o final da história do Octavarium, sabe? Tipo, The Story Ends, sabe? Tipo, quase um epílogo da história, assim. Grande finale. Então, não chega a ser aquele grandioso, né? Ele não tem aquela pompa com o final, ele é um final mais introspectivo, que é aquilo que a gente tá falando, ele não diz que te anima. Você não termina tipo Necromancer e fala, quero ouvir de novo porque eu me sinto Não, vencedor quando termina essa não. música. Você termina meio, beleza, bonita, sabe? Legal, vamos pra próxima. E a próxima tem 20, você vira o lado e tem uma música só de 20 minutos. Exatamente. Aí eu, troço grande. E daí eu tava brincando com o Thiago antes que pra mim, voltando pra Fountain of Lime, foi uma música que eu sempre confesso assim, tipo, eu olhava pra esse lado e nunca ia pra esse lado, eu falava, esse troço gigante. Anos depois você vai. Mas para mim, Fountain, para mim, ela é muito. E lendo depois e vendo, para mim é quase que 2 anos depois o Rush fazendo uma versão de Dark Side of the Moon deles. Sabe, tipo assim, eu agora vou querer filosofar pela minha música, agora que eu tenho uma ideia que eu quero passar, eu tenho um pensamento que tu falou antes, do que o Neil tá lendo, tá olhando, e que ele tenta colocar essa jornada do tipo assim, eu tô. Como é que é? Ainda faria uma brincadeira. Ah, ele leu tudo, ele tá, como é que é, montando a visão de mundo dele, mas ele tá encontrando o lugar dele no mundo. E só que encontrar o lugar dele no mundo vai passar por ele fazer várias reflexões e ver que talvez tem coisa que ele não vai ter resposta na hora. E eu acho que essa coisa de não ter as respostas na hora da letra talvez seja uma das coisas mais tristes, né?
disso quando você tá Mas isso é ouvindo. viver. Isso é viver, mas é isso que eu tô falando. Você tá imaginando um cara de 23 anos, uma banda que tá abrindo pro Kiss e que faz uma reflexão existencial que ele não te dá resposta, sabe? Você termina pinote das ideias, assim, né? Onde que esse cara tá me levando? Por que que esse cara tá me fazendo pensar, né? Sabe? Tipo, na hora que você tem. Porque, assim, na verdade, Phantom Alarm, são 20 minutos, né? Elas são quatro músicas diferentes, sendo que a parte 6 é a retomada da parte um. E aí você tem uma parte 2 que é uma vinheta de solo de bateria com uns gritinhos no meio, de 1 minuto ali. Coisa completamente maluca, bateria, solão de bateria, pá, uns gritos ali no meio. Completamente, dá pra dizer vanguardista, o Martin Popoff usa o termo vanguardista, mas eu coloco quase como uma vinheta ali de 1 minuto que vai da primeira parte para a segunda parte. Aí você tem a terceira, a parte 3 que é o On the Bridge, a Panacea, que é a parte 4, a Bacchus Plateau, que é a parte 5, que são músicas por si próprias. Uma música de 4 minutos, uma música de 3, duas músicas de 3 minutos. Sabe, que elas têm, apesar de ter uma continuidade de temas, elas não têm nada a ver, não retomam partes, não tem nada, não, tipo, melodias que completamente diferentes. A única coisa que vai acontecer é que quando entra na The Fountain, ele retoma In the Valley. É só isso que acontece, assim. Você pensar na In the End, que era a última música do Fly By Night, tem mais ou menos a mesma coisa. Ela começa com uma levada acústica, aí ela vai pra riff, vai ter peso, mas ela nunca fica muito rápida, mas de repente ela termina semiacústica, retomando a levada inicial, só que em vez de estar no violão, é na guitarra sem distorção. Aqui não, ela retoma igualzinha. The Fountain é praticamente idêntica a Into the Valley, a In the Valley, só que muda a letra. Mas era aquilo, era a banda desenvolvendo um tema por um tema com músicas diferentes, só que eles emendaram tudo para ser uma música só, porque é o mesmo tema. E, de fato, tem uma continuidade lírica. Faz sentido tudo ser uma parte de uma letra só. Aí, o que que você fala? O que que eles evoluem na 2112 em relação a essa? 2112 tem mais idas e voltas, né? Tem mais melodias que voltam aqui e ali. Você consegue entender que era uma música de 20 minutos em que tem motivos dela, né? Porque a gente fala, temas dela vão aparecendo aqui a colar de novo até você chegar no final. Na Fontana Lamarff não tem. A Fontana Lamarff, ela começa, a única coisa que ela faz é a sexta parte ser retomada da primeira. Porque a 2, a 3, a 4 e a 5 são completamente diferentes, né, uma das outras. Mas é uma musicaça bonita pra caramba e é aquilo, vai te deixar pinhão das ideias se você parar pra pensar na letra dela. Eu ia brincar, mas ano que vem, ano que vem, quando a gente gravar nós gravarmos sobre o 2112, eu vou voltar numa coisa, um ponto para o futuro, estava até procurando agora. É que eu acho que tudo no 2112 é melhor acabado, entende? Assim, Como é que eu vou repetir isso mais adiante no futuro? A própria piada interna da banda, que é Lessons, ela é melhor formatada, sabe? Tipo, ela é melhor, tipo, melhor polida, digamos assim. não, Cheers é linda, muito mais bonita do que Lakeside Park, assim. Como é que é? Deixe seu comentário se você ouviu Tears pela primeira vez com a versão do Dream Theater. Eu conheci pela versão do Dream Theater. Exatamente. Mas a Something From Nothing, se você pegar e comparar ela com a Bastille Day, tá ali, assim, né? Então, tipo, I Think I'm Going Bald com a Passage to Bangkok. Dá pra fazer um paralelo quase música-música, assim, né? Acho que uma música a mais, né? Eu nem sei, não. Acho que é o mesmo número de músicas, é quatro, né? O 12 é É para já, conferindo, colando, nove. são Não, não, babei. músicas, né? Na verdade, são seis. Seis, Seis. Tem o exatamente. lado A que eu tô esquecendo, do lado Tem B. uma. Twilight Zone. É, Tô não, esquecendo de Twilight Zone. É, Então, assim, só para não esquecer, e depois eu vou pegar o pessoal do rushbrasil.com, o Johnny Carvalho, que é um noiado por Rush, noiado por Caress of Steel, fez um especial de secar o Caress of Steel na história. E o rushbrasil.com. Mas eu ia brincar assim que. eh, Aí é aquela coisa, talvez aí a gente vai voltar. Acho que aqui é o ponto. Eu sei que a gente também está se repetindo isso, mas a percepção da banda estava certa, ela só não estava modulada certa. E é muito engraçado que quando a gente volta para esse disco, como é que é? Quando esse disco faz 50 anos, que a gente volta lá e fala assim, bah, mas os caras estavam pensando isso naquela época.
sabe? Tipo assim, isso é muito, isso é quase como se fosse, tipo assim, anos depois, ok, os fãs mais clássicos do Carlos Silva vão dizer assim, ah, a gente sempre sabia que tava lá. Mas isso é uma coisa legal de uma banda mais longa, quando você volta no tempo, às vezes um disco que ele não tava tão legal, quando você tira o pó, você vê, pô, pera aí um pouquinho. Tipo, tem uma prataria que tá brilhando aqui dentro, sabe? Tipo, A gente teve que fazer 45, ou tinha 47, para entender o que o Neil tava falando com 23. exatamente, exatamente. Tipo, Às vezes é exatamente. isso. Exatamente, tipo, você Né? tava. Mas é aquilo, essa parte do Rush Brasil, assim, eu acho a quarta parte que ele disseca a Fountain of Lameth, acho que vale muito a pena para quem quiser entender todas as doideiras da letra e ficar pneu das ideias, ficar doido mesmo, porque não é uma letra good vibes, assim. Veja bem. Não é um disco good vibes em geral, né? Exato. Mas, de novo, até a raiva depois. Mas a gente tá spoilando para semana que vem. Deixa eu pegar e colar aqui. Como é que é? A banda encontra um Terry Brown, fecha um carreto, fecha uma história. É a banda que depois vai para 2012, Pharrell Kings, Hemispheres, Permanent Waves, Moving Pictures, Signals, Grace Under Pressure, que tem uma. A gente já fez episódio sobre ele no ano passado. Que num span, a gente gosta de brincar assim, que num tempo de 10 anos, É, a banda que chegou. literalmente 10 anos, né? Porque o Power Windows é de 11 de outubro de 85, o cara só estima de 24 de setembro de 75. Então, Exato, 10 anos e um mês. 2 semanas e 18 dias, basicamente. E aí a gente chega num Power Windows, que é um disco assim que a banda totalmente, como é que é? Eu tava brincando com o Thiago. É clichê, mas a gente gosta de lembrar. Década de 80, aquela década que toda banda legal dos anos 70 pagou algum pênalti em algum momento, de alguma forma, tentou, como é que é? Eu sempre gosto de mexer com os fãs de Yes com Honor of a Lonely Heart, que é uma música legal, mas que ela mexe com os instintos mais primitivos de muita gente. Então, eu acho que a diferença que o Rush tem para essas bandas é que eu sinto assim, várias dessas bandas de progressivo viram no AOR um jeito de ganhar dinheiro mais fácil. Sabe? Tipo, não dá mais pra fazer rock progressivo porque o punk acabou com toda essa coisa que a gente tem de fazer uma música de um disco inteiro, tal, tal, tal. Mas tem uns caras muito bom músico ali que descobriram um jeito de você fazer simplificar você simplificar todas as melodias e as composições. A gente continua viajando nos arranjos, fazendo uns arranjos muito técnicos e difíceis, mas sem isso chamar tanta atenção, deixando uma melodia facilzinha pra todo mundo cantar em cima e a gente ganhar dinheiro fazendo isso. E pra mim é uma guinada que tem Eija, Yes, várias bandas vão fazer isso nos anos 80 e ganhar muito dinheiro fazendo isso. Do Rush, Rush não vejo desse jeito. Rush eu vejo que a evolução do Rush é muito mais passo a passo, né? E se você pensar do cara só assistir pro Power Windows, o Rush vai ter a fase que eles vão levar essa coisa da proficiência técnica ao extremo, depois se podar para fazer as músicas AOR deles, entre aspas, ainda sem ser Sem ultra concessões. fáceis, sem fazer concessões, sem fazer a melodia boboca, sem fazer ficar falando de amor do jeito I Wanna Know I Love You, sabe? Essa coisa do tipo, Sim. sabe? Sem ser Journey da vida, sabe? Sendo muito mais, continuando com a progressividade da música deles em primeiro plano, mas com as músicas muito mais concisas e diretas, sem por isso deixar de ser música torta, sem por isso deixar de ser uma música com todas as complexidades que eles sempre quiseram colocar nas músicas deles, desde o Cars of Steel, desde Bytor and the Snow Dog, de certa forma. E aí você vai ter a fase deles vendo a tecnologia que está acontecendo e querendo incorporar essa tecnologia para o som deles, que é o que começa no Signals, e aí vai ter no Grace Under Pressure, e o Power Windows talvez seja o auge disso. Deles tentando, olha, tá acontecendo um monte de coisa legal de tecnologia que a gente acha que a gente pode incorporar isso para continuar fazendo o tipo de música que a gente faz no Moving Pictures, aprimorar a nossa habilidade de composição, que a gente começou a desenvolver no Permanent Waves e, em teoria, a gente chegou num nível de excelência no Moving Pictures, e cada vez mais simplificando um pouco a estrutura da música, para deixar uma estrutura mais de pop da música, com verso, ponte, refrão, parte C, solo,
ponte, refrão de novo, mas trabalhando todas as nossas doideiras em cima de como cada parte vai se revezando, mas usando tecnologia, usando todos esses elementos que estão sendo colocados à disposição da gente. E acho que Power Windows é onde eles abusam disso. E aí o abusam disso no mau sentido, que eu acho que sou um disco completamente oitentista, datado pra cacete. Nada orgânico, como ainda os Signals e o Grace and the Precious soavam. O Power Windows é nada orgânico, eu acho que ele é difícil de. Não posso dizer difícil de ouvir, mas ele me dá vergonha alheia ouvindo. Assim, é cringe total. Assim. Eu tava lembrando de um trauma que eu acho que não vai entrar o som. Não seremos desmonetizados, mas eu acho que tu falou uma coisa que para mim é muito séria, deixa eu pegar aqui, que eu acho que é o trauma total, mesmo como é que é com requinte. Eu acho que talvez o excesso ele é tão grande que o excesso ele vai transbordar no clipe de Big Money. Sabe, tipo, Uhum. eu tava lembrando, tipo assim, que ok, forçando essa barra. Só vai dizer assim, o clipe de Money for Nothing do Dire Straits anos 80 porque eu tava usando computador que era o que tinha na época. Você olha hoje e você diz assim, é datado, mas você entende do tipo, é o que você tem pela frente, é o que você está usando, é a ferramenta que você está usando. Agora, quando você pega Big Money, é divertidíssimo porque, assim, é computação gráfica, é eles, aquela coisa total anos 80 que é fazer a pessoa voar na tela, sabe? É, Isso pra mim, assim, eu tô no play que tava recordando. Isso pra mim não tipo assim, isso pra mim é o mais feroz, sabe? Do que usar a computação gráfica da época. Eu entendo, tipo assim, tá, é o que você tá fazendo na época, sabe? Tipo, é tipo, sei lá, você comparar uma coisa que você fez com, sei lá, você pintou um quadro com uma tinta que tinha na época, anos depois desenvolve a tinta plástica, sei lá. Você tem uma evolução da ferramenta. Agora, aquelas abusadinhas, assim, tipo, tem umas coisas que eu falo, cara, é exatamente isso, assim, tipo, não, sabe? Não. bem isso é cringe, né, cara? A gente olha, se usar o termo da moda, assim, nem mais moda mas foi da moda alguns anos atrás. Mas é isso, assim, tipo, porque liricamente é um disco bem adulto do Rush, sabe? Tipo, Sim. as letras são muito sérias, sabe? São boas pra caramba, são sérias do Neil ali. Não tem tanto piada interna nas letras, assim. Pelo menos eu não detectei nenhuma piada interna da banda nessas letras. Uma Ah, letra que fala de cada letra tem uma forma de poder, de exercer poder diferente, sabe? Tem quase um disco conceitual desse jeito. Aí a gente vai ter o Peter Collins, que era um produtor da época, que estava bem na moda da época, e que não entendia Rush, ele assume que ele não gostava do Rush, ele não gostava do vocal do Geddy, aí se tem uma coisa que dá pra falar, ele desenvolve esse vocal do Geddy para deixar esse vocal do Geddy muito mais palatável nesse disco, assim, menos agudo, menos estridente, ele cantando um tom de voz que é o que ele mantém até o final da carreira, assim. E a banda trabalhando bastante, muito melodioso, o disco é, mas aquilo, sabe? As músicas são introspectivas, são tranquilas, são serenas, assim, as letras, sabe? Não tem nenhum refrão de você cantar com o braço, assim. São todos refrões para você cantar de forma serena, já adulta, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo não explode nunca, né, cara? Aquela sensação, tipo, e quando vai explodir, aparece um monte de sintetizador, um monte de efeito de teclado, esse sonzinho de baixo, desse baixo Val que ele colocou ali com umas cordas diferentes, uma forma de equalização diferente. Eu acho um sonzinho de baixo bem mequetrefe, assim, bem esquisito, sabe? Parece que é alguma coisa dando defeito, sabe, no computador. não, E um monte de teclado. Oi? não fala, exato. Não, eu fui conferir aqui para te interromper, eu fui conferir. É em Time Stand Still que eles voam, não é em Big É, Money. né? Tá, Big Money é o Banco Imobiliário. uhum, é do Banco Imobiliário, tá certo. Então, eu lembro do clipe de Big Money, acho que foi um dos primeiros clipes do Rush que eu vi, assim. Tinha aquele clipe de tinha aquele clipe de Tom Sawyer ao vivo, né, do Exit Stage Left, e o clipe de Big Money passava bastante nos clip trip da vida, assim. Mas o disco em si, assim, é tudo datado demais, sabe? É tecladão, etéreozão, e a guitarra lá pra baixo, né, assim, coitado do Alex Lifeson, sabe? Tipo, de vez em quando ele pontua alguma coisa, uma música ou outra que ele vai poder banjar no solo. E o teclado ainda é o Andy Richards tocando, né?
Então, um monte de teclado que não tem nada a ver com Rush, que é completamente influência externa, o jeito como a coisa coloca. É bem difícil, assim. Mas antes que a banda gosta muito, a banda acha que foi uma realização artística muito forte deles. Ok. Mas eu ia pegar esse ponto que você estava falando antes talvez ele é o disco, tipo assim, eu tenho essas ferramentas, eu tô nesse momento, eu não vou fazer as concessões que eu faria, mas eu não posso deixar de usar essas ferramentas que eu tenho agora. Então, como é que eu uso essas ferramentas e como é que é? Reggae tá lá em, como é que é? Incorporar o reggae tá lá no Moving Pictures, sabe? Tipo Tá assim, no Vital Signs, né? exatamente. Como é que eu vou fazer alguma coisa diferente com o que está na mesa? E também, repara uma coisa, né? Em 10 anos, se a gente ficar pensando, se em Frontier Lama eu não tinha tecnologia, mas eu tinha cabeça, então eu estava te propondo uma coisa mais adulta. Agora, 10 anos depois, eu tenho a tecnologia, eu tenho a cabeça, eu tenho uma demanda por conteúdo, digamos assim, mais adulto, porque o fã, sei lá, tá com seus 30 anos, tá numa outra fase da vida. Mas eu também não vou ser fácil. Eu também vou te entregar uma coisa que não é fácil. Eu também vou te entregar uma coisa que, tipo, como é que é? Que é facilidade eu ouvir Journey. Nada contra. Tem coisa, como é que é? Eu gosto pra caramba de Separate Ways. Mas, tipo assim, quer coisa, vai ouvir Asia, sabe? Tipo, sabe, tipo assim, tipo, também não Isso, fazendo os concessão. refrões não são refrões radiofônicos, daqueles de você cantar junto, que você vai ver, tipo, menininhas cantando de olhos lacrimejantes, ou o cara batendo o braço pra cima pra cantar. Mas são refrões bons, assim, a maior parte das músicas tem refrões bem legais, assim. Tem uma ou outra que tem um refrão não tão memorável, assim, tipo Grand Designs, que é mais, assim, mais qualquer coisa. Mas Big Money faz de cantar ali. Tipo, Big Money, na verdade, o refrão dá uma baixada, né? Tipo, a música é mais animada do que o Exato, refrão. exato. E O o refrão refrão, essa é. coisa, emenda, Big Bang, take us around the world. Exato. Que momento. It's a E, fire. exatamente, você Mas não você fica. tem. Mas não deixa de você ter músicas excepcionais esse disco. Tipo, Marathon, que é uma das Eu ia dizer, melhores músicas do Rush da carreira, assim. ia Que dizer. fica muito melhor ao vivo porque você despe ela desse monte de efeito e vai pro básico dela, que é o básico É ultra bem uma bela feito. frase. É uma belíssima frase. Tipo assim, tá, o que que você é? Você é isso. Como é que é? Você tem, como é que é? Você tem um X efeito se você um X tom eletrônico que você consegue levar para o palco sem deixar de ser três pessoas com alguma máquina, mas no fundo ser três pessoas tocando. Então, tipo, é Marathon, acho que é exatamente isso, assim. É isso. É, Mas você tinha o Nelson Manhattan Project, que eu acho que é uma música legal, ela é mais atmosférica um pouco, apesar de ter aquela cara, aquela melodia de sintetizador que é pop oitentista completamente, assim. Mas e aí tem um solo completamente orquestrado, né? Mas eu acho uma boa música também disso daí. a Middletown Dreams, que a gente falou antes também. É, Middle Dreams, essa que eu ia falar também. Middle Dreams, assim, o tecladão que manda nela, mas tem uma hora que ela vira meio U2, assim, meio pro final da música, dá uma guinada bem U2zinha, assim. Mas é uma música legal ali, assim. Mas Sim, o disco inteiro a banda tocou ao vivo. A única música que a banda nunca tocou ao vivo foi Motion Detector desse disco. Fui não procurar lembrava. pra ver. Na turnê, eles tocaram as 7 músicas do disco e dessas 7, umas 5 eles foram tocando em turnês futuras. Não saíram do set tão fácil. Mas a única música que nunca entrou foi a Motion Detector. Que quando eles estavam compondo, eles achavam que era a música mais simples do disco. E na hora de gravar, eles falaram que foi um pesadelo, porque eles não conseguiam achar o take certo, eles não conseguiam deixar a sonoridade certa, assim. E, sabe, tipo, não é, quando a gente ouve, assim, não parece uma música tão difícil, não é uma música tão complexa, assim, porque é lickzinho de guitarra, é tecladinho fazendo cama e tal. Mas essa para gravar foi um inferno, assim, né? Agora, Emotion Detector tem uma frase que eu acho que é muito clara deles, assim, né? Que eles chegam na hora do final e falam: If you need too much approval, then the cuts can be too cruel, né? Assim, se a gente for pensar a tradução disso daí, se a gente precisa de muita aprovação, os cortes podem ser muito profundos, né? Exatamente, E exatamente. para mim, esse disco é o disco que o Rush está procurando uma aprovação da mídia da época, das revistas da moda da época, dos críticos da época, dos outros músicos da época. Parece que é uma banda que está querendo falar assim, não, a gente não é mais aquela banda de progressivo ultrapassada dos anos 70. A gente é uma banda que tá. A gente entende as tecnologias, a gente escreve músicas que não são apelativas, a gente
tem esse clima meio blasé nos refrões e tal. Pra mim, só que aí pros fãs isso foi. Beleza, vocês estão fazendo isso daí, só que a gente isso não ressoa tanto com os fãs. Eles não perderam fã nenhum por causa disso, mas porque os fãs que eles poderiam perder já estavam perdendo desde os Signals, né? Fase tecladeira. As É, tecladeiras. Mas eles quase perdem o Alex Lifeson, né? Quando eles vão pra fazer o Hold Your Fire, eles já chegam pro Alex Richards e falam, ah, não precisa tanto de você aqui não, né? O Peter Collins já, ó, Peter, a gente pode tentar soar um pouquinho mais orgânico, assim. O Peter Collins entendendo um pouco mais o que era a história do Rush. Também o Peter Collins vendo o que tava passando, a moda, né? Da coisa, assim. Tá ficando muito anos 80, a gente pode fazer uma coisa mais universal, assim, mais atemporal. mas eu tava brincando como é que é. Tá no fim da primeira estrofe da Motion Detector. Perdoe nossos pensamentos cínicos, se nós precisamos de muita atenção. Exatamente, tipo assim. É engraçado porque assim. E de novo a banda vai olhar e vai falar assim, é engraçado esse pulo de 10 anos. A banda já é reconhecida, a banda já começa a ter o seu séquito, que é essa coisa além de uma banda grande, a banda já começa a estar toda bem, mas ela ainda não foi, tipo, sabe, tipo assim, ela ainda não é a banda, isso falou, não é a banda da capa de revista, não é a banda, coisa tipo É. assim. Eu acho que eles queriam ser, né? Exato, exato. E o Você que tem, que eu. tipo, a Territories e a Mystic Ravens são Peter Gabriel puro, né? Sim, Mystic Rhythms, tipo assim, total assim, total. Mas é engraçado porque assim, né, que se a gente vai olhar depois, fazendo uma outra ponte, eu sempre confundo os documentários. Qual que é o documentário aquele? Eu gosto daquele documentário que é o Alex e o Geddy tomando vinho, que boa parte É das que acho que é o Beyond the Lighted Stage, né? eu acho que eu sempre troco. Que é o do Sandum, porque o outro ali já é a banda terminada. Isso. São eles que terminam com eles fazendo. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro band meeting. Desde quando a gente não tem um band meeting? A gente nunca fez band meeting. E eu acho que num desses documentários aparece muito isso, que tipo assim, que depois eles vão entender que tipo assim, ok, como é que e aqui tá esse pulo de 10 anos. Tá, lá atrás você até entendia o que você estava pensando da vida. Você tinha coragem para moldar a visão, para entender o que você quer de visão para a vida, para cá que eu vou. Só que ao longo do tempo você vai notando que, tipo assim, não, ainda tem coisas que eu preciso resolver, tem coisas que eu ainda quero resolver como adulto, e que eu olho e digo assim, eu preciso resolver isso. E que talvez anos depois, por isso que eu falo do documentário, a banda vai olhar e falar assim, não era, tipo assim, eu não era pra ser isso. Como é que é? Nós não éramos os caras para, a gente não era os caras da modinha. A gente, né, como é que é? A nossa força foi porque nós sempre confiamos. Isso é uma coisa que eles falam muito nos dois filmes, de confiar no próprio trabalho deles. Tipo assim, não olha para o outro, olha para você e segue o baile. Só que óbvio que tem uma certa crise do tipo do adulto falando, tá, em que momento da vida eu tô, como é que eu vou? Exato, você já fez sua obra-prima e que foi reconhecida na época. Quando saiu Movie Pictures, todo mundo, olha, essa é a E as obra-prima do duas. Rush. Vamos colocar o 2112 também, dá pra ler, por exemplo, tipo assim, quase lá também. Então, mas o Tony 12 é meio que o seu disco de breakthrough, né? O seu disco de que você explora, que todo mundo passa a te entender. Mas eles entendem que o Moving Pictures foi a obra-prima deles. Eles sabem disso, que isso aqui comercialmente deu certo, o Zeitgeist entendeu o que a gente estava fazendo, sem a gente precisar se vender para som radiofônico fácil e tal. Mas só que aí, tipo, a partir dali, o que que você vai fazer, sabe? Tipo, como que eu vou continuar relevante musicalmente, me desafiando musicalmente? Eles começaram a olhar para as tecnologias que estavam surgindo, para outras bandas fazendo coisas que eles gostavam, tipo Police no primeiro momento. Mas aqui a gente pode falar Peter Gabriel, uma influência, mas ou várias outras coisas que eles falam, acho que Big Country, né, que eles falam que foi uma influência que eles estavam pensando ali. Então, sabe, tipo, eles estavam evoluindo, eles vão chamar o Peter Henderson para produzir disco anterior que deu errado, mas eles queriam chamar o Steve Lillywhite para produzir, né, que ia fazer e acabou não fazendo. Chama o Peter Collins, que era um cara que estava em ascensão. E o Peter Collins, eles gostam de trabalhar, eles vão trabalhar de novo com ele no Roger Fire.
Aí fica um tempo sem trabalhar e volta a trabalhar com eles ali no Counterparts e no Test for Echo, sabe? Tipo, e ele vai no Counterparts meio que para contrabalancear o fato de que eles não estavam gostando de trabalhar com o Kevin Smith, né? Então, Kevin Schiller. Kevin Schiller, isso, Kevin Kevin Smith Smith, assim, é uma delícia. Então, começando a bebida, começando a subir na cabeça. Exato. A pessoa de aniversário tem esse direito. É É. isso. Então, mas é isso, sabe? Tipo, acho que o Power Windows é o momento deles, assim, beleza, a gente está completamente dentro de 1985, dentro do espírito, só que a gente está tentando demais ser uma banda de 5 anos de carreira, quando a gente é uma banda com 10 mais de 10. E agora, para não deixar passar batido, assim, uma coisa que você falou, eu tava lembrando como é que era não esquecer aquela coisa que a banda encontra sua identidade, então segue parceria com a Hugh Simon na capa, toda a história. Mas o Rush é uma coisa que talvez uma das chaves uma das coisas para entender o Rush é muito assim, quem é que está produzindo? Tanto é que essa coisa que o pessoal fala assim, quem é que está produzindo a banda nesse momento? X pessoa está produzindo. Então, sobretudo nesse Rush assim, depois de 2000 vão variar um pouco mais. Mas é muito essa coisa de quem é que está produzindo? Quem é que está. E isso vai indicar quase como se fosse em que prateleira, em que grupo em que em que momento da carreira você vai colocar a banda. Uhum. É assim, é bem isso mesmo. Eu tava colando E- aqui. não, pensar, tipo, só que a gente não falou muito das capas, né? Porque a capa do Fly By Night é muito icônica, mas o cara Soft Steel é a primeira capa com o Hugh Simon, né? Exatamente. É onde começa a parceria. E vai parar pra pensar ali, a capa do Power Windows ainda, do Hugh Symes, é tipo uma capa bem anos 80 também, bem meio de anos Chora. 80 aquela coisa. Mas tem todo o conceito, né, da janelinha, do cara perdido olhando também, da televisão, das televisões, das telas ali. Então, Mas sabe, faz sentido onde a coisa estava indo, né, para o que a banda estava querendo colocar, todas as influências de New Wave, de rock eletrônico que eles estavam ouvindo e adorando, né, querendo incorporar isso pro som deles. só para falar de produtor, depois a banda vai, tem o que você falou, o Rupert Hine, né, que vai produzir depois do Roger Fire o Presto, né? depois o Paul Norfeld, a gente estava comentando. É, o Paul E, Norfield, que é o Hold the Bones, o Paul Norfield. Não, o Rupert Hine é no Hold the Bones. e o Test for Echo. Ah, não, não, o E, Peter Collins, não, Peter Peter Collins. Collins volta Eu o babei Paul aqui. Norfield. O O Norfield, acho que ele Rupert. é engenheiro de som nos discos ali dos anos 90 deles, assim. E aí o Paul Norfield. Eu, eu lembro que o Quinzhai vai atrás do Paul Norfield, porque o Quinzhai era um dos caras que olhava para tudo que o Rush fazia e queria Zero guitarra. copiar, assim. É, para não esquecer que daí depois o Rush vai buscar um cinco, como é que é? O Rush vai fazer suas derradeiras crianças com um certo senhor que apareceu no Rick Beat essas semanas, um senhor Nick Raskulinecks, que tipo, Direct. como é que é? Esse é o cara, tipo assim, se eu fosse músico, eu diria assim, cara, beleza, você é o contrato, mas isso é outra história. Ah, mas eu tava lembrando da capa do. Como é que é? Deixa eu até pegar um detalhe que eu ia brincar. A capa do. Eu ia brincar com o seguinte, né? A capa do Power Windows ela é tão anos 80 que o corte de cabelo do moleque da capa é anos 80, entende? Tipo assim, aquele rapado do lado com a coisa em cima, tipo assim. Chora nos 80 tipo. Não é só do Paul Norfield, ele trabalhou como engenheiro de som a partir do Permanent Waves com o Rush e até o Grace Under Pressure, né? Aí depois ele dá uma afastadinha e vai trabalhar com o Queensryche, né? Veja bem. Ah, eu tava. É, eu vendo as entrevistas do Paradise Lost, eles falam que eles tinham muitas produções do Paul Norfield com o Queensryche como referência de como eles tinham que soar com a banda. Eu tava rindo porque assim, como é que é? A própria capa do Grace Under Pressure, se você tira o lettering Rush, Grace Under Pressure, tipo, ela soa menos anos 80, ela soa um pouquinho mais universalzinha, assim. Agora, a capa do Power Windows não tem defesa. Tipo, a capa do Power Windows é tipo.
Como é que é? Vai eternamente ficar na tua cabeça como um pôster que você viu no centro da cidade nos anos 80, sabe? Tipo, tem uma coisa meio, chora o momento. O Paul Norfield ele vai voltar a trabalhar com o Rush no Different Stages ao vivo e no Vapor Trails, né? Ele é produtor do Vapor Trails. É que, E depois disso daí ele vai trabalhar com um tal de Dream Theater também. já veja bem. Tá bem, os copião ali. Só Deu que certo. não vai ser produtor, né? Porque o Dream Theater não deixa ninguém produzir, ele só vai ser engenheiro de som. Eu ia brincar. Antes também o Dream Theater nem deixar, mas tem outro engenheiro de som. Exatamente. Mas eu ia brincar contigo assim, dessa. A gente tava brincando antes. Como é que é Vapor Trace, que daí depois pra mim vai ser meu disco preferido. Aí, tipo assim. Mas eu tava brincando que hoje a gente passou pra mim por uma das músicas que pra mim é top 3 do Rush, que é Bastille Day. E como é que é? Que eu acho que pra mim o top 3 é Bastille Day. Na verdade, Running Order de terceira para primeira. Terceiro lugar, Subdivisions. Depois ficaria quase, entraria, como é que é, Distant the Warning, mas é Subdivisions, terceiro lugar. Segundo lugar, Bastille Day. E a primeira, que é The Garden, que tipo assim, que daí essa é a música que a banda levou toda a carreira para chegar lá e ser a última coisa que você grava. Eu não Então, sei, ter que fazer ranking do Rush é difícil pra colocar. Nunca tentei fazer, assim. É engraçado, porque normalmente eu tenho das bandas que eu gosto, eu faço playlists, assim, que eu gosto de misturar hits com músicas obscuras, assim. E tentar dar uma sequência, uma concatenando cronologicamente, né? Mas com Rush eu nunca tentei fazer isso. Então, aí acaba sendo mais difícil. Mas das 21 músicas que a gente abordou hoje, assim, a que eu mais gosto é Marathon. Então, assim, agora Fountain Lamb cresceu muito pra mim, assim, conforme eu tava ouvindo o disco, tava indo e voltando nela, assim, tipo, legal, apesar de reconhecer os defeitos dela pra colocar ali, a Fountain Lamb cresceu muito pra mim, uma música que eu voltarei a ouvir mais vezes, assim, pegarei mais Cara Soft Steel pra ouvir, principalmente por causa dela. E aham. assim, já que tá falando uma de cada disco, assim, é do Fly By Night, e, assim, óbvio que By Thor é aquela que pega um destaque pra caramba, mas eu amo Beneath, Between and Behind, sabe? Acaba sendo a minha favorita do Fly By Night. Eu ia brincar assim, tipo, tava ontem lembrando por uma coisa do Blood Incantation. Eu acho que quando a gente vê umas bandas arriscando, tipo assim, a gente vai lembrar de Phantom of Lameth, sabe? Tipo, bandas arriscando, sabe? Tá ali o. Viramos do avesso, era pra ser dois mais um, virou três discos virados do avesso, tipo assim, como é que A é? gente virou do avesso o Caress e conseguiu meio que fazer as pontes, né? Que acho que era a intenção. Mas é isso, pessoal. Como é que é? Vá ouvir o Caress of Steel, tá? Tipo assim, como é que é? Fecho dizendo isso. Vá ouvir, dê uma chance a esse disco. Tire o pó desse disco. Esse disco é legal, sabe? Tipo, talvez. Não entre na história da banda de que é o pior disco deles, assim, não Não, é. não é, exatamente, Se tivesse exatamente. que dizer o pior, eu diria que é o Power Windows. Mas eles também não vão dizer isso. Como é que é? É, Aprenda com eles acham que é um dos melhores, assim, né? é. No negócio do Martin Popoff, eles colocam como, tipo, o melhor depois do Moving Ah, Pictures, sim, assim, sim, sim, pra nesse mim. caso, sim, 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 exatamente, exatamente. Mas eu ia brincar. Mas, no meu gosto, é o disco que eu menos gosto, Rush. Eu ia brincar. Aprenda a duvidar das suas bandas featuring James Hetfield que não gosta de skate, mas tudo bem. Isso, nunca vou entender isso, nunca vou entender isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. A gente acabou estendendo porque ficou muito legal como é que é. Como é que é? Presenteamos o Thiago de aniversário com um episódio longo. É isso aí. Feliz Já aniversário. passei aniversários piores do que falando de Rush. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até mais.